Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro para estudo do Livro dos Espíritos, essa obra maravilhosa que é a espinha dorsal, a coluna da doutrina espírita, que tanto nos consola, nos dá forças e esperanças. E nessa noite, nós continuamos tendo o prazer de contar com a nossa querida Sandra. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco. Olha, meu primo querido aqui, já marcando presença. Boa noite, Dri. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sonja. Boa noite, Rodrigo. E todos os que estão ouvindo ou vão ouvir posteriormente as nossas reflexões, né? E é um prazer estar com você, é um prazer falar sobre cristianismo e a gente estudar juntos, né? Nós juntas e todos estão aí para que a gente tenha uma noção melhor, né, do que nós estamos vivendo hoje com o Espiritismo, né? O que ele está fazendo aqui, revivendo aquele cristianismo primitivo, que era aquele de maior entrega, né? E que depois se deturpou com o tempo. Nós vamos ver isso. Maravilha. E contando com a sua sabedoria, com a sua doçura e com a sua didática, então, ó, vai ser é uma bênção mesmo. E nós agradecemos também ao querido Tavares, que não está aqui conosco na telinha, mas está por trás da telinha fazendo com que tudo isso aconteça. Ele que mantém esse canal, que permite com que muitos grupos e muitas pessoas que têm esse propósito de compartilhar e esse desejo, né, de crescermos juntos, e ele que faz com que isso seja possível. Então, mais uma vez, nós deixamos aqui nossos sinceros agradecimentos ao Tavares e à Web Rádio Estação da Luz. E não só o nosso programa, como todos os outros do canal, são mais de 52 programas semanais que são transmitidos por esse canal em diversos idiomas. Todos eles estão gravados e disponíveis para serem assistidos, acessados a qualquer dia, a qualquer horário. Então, basta entrar lá no canal do YouTube, Web Rádio Estação da Luz, Tracinho Tavares, lá na playlist, e procurar o nosso ou muitos outros estudos que estão lá disponíveis. E o Tavares também gentilmente disponibiliza um número de WhatsApp que vocês estão vendo aí agora, passando nessa faixinha azul,
5584-98-185-3100. E através desse número, todos podem mandar perguntas, sugestões, críticas, todas as perguntas são extremamente bem-vindas, e é exatamente o recebimento dessas perguntas que faz com que a gente consiga estabelecer ou aproximar esse nosso contato com todos os que nos assistem, seja ao vivo, ou todos aqueles que estarão conosco no futuro. Então, para aqueles que já participam conosco, para todos que mandam aí os seus comentários e os seus ois pelo chat, nós somos extremamente gratos. Hoje nós recebemos também algumas perguntas e vamos abordá-las no final do nosso encontro. Então, para que eu pare de falar o antes possível e dê a chance para a querida Sandra compartilhar seus ensinamentos, eu convido a todos para que façamos uma prece inicial antes de darmos início ao nosso estudo. Então, neste momento, vamos acalmando os nossos corações, trazendo a nossa atenção para o nosso encontro, para o momento atual, no aqui e agora, e um pouco mais tranquilos, busquemos elevar os nossos pensamentos, buscando a luz e o amor do nosso Mestre Jesus. E a Ele, Senhor de amor e misericórdia, agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos para melhor compreendermos seus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a ter maior consciência da nossa realidade espiritual. Ajuda-nos a termos humildade para reconhecermos as nossas falhas e fraquezas, assim como coragem para assumirmos a responsabilidade, como co-criadores que somos, da nossa vida. Que os benfeitores espirituais possam nos intuir e inspirar, em especial a Sandra, que amorosamente se dispõe a estar aqui conosco. Que as reflexões de hoje, Senhor, possam aflorar o nosso bom ânimo, cultivar, estimular, alimentar a nossa fé e a nossa esperança, para que assim, pouco a pouco, possamos construir em nossos corações o reino de Deus. Sabemos, Senhor, que estás conosco. Ajuda-nos, Mestre amado, a estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu mencionei no início que o propósito do nosso estudo é o Livro dos Espíritos, né? Mas eu esqueci de mencionar que antes de entrarmos na obra propriamente dita, nós estamos fazendo uma viagem a jato ao longo dos milênios, para que a gente possa trazer uma brevíssima contextualização e mencionando, né, o quão a espiritualidade esteve desde sempre, né, e continua influenciando os nossos destinos, influenciando o nosso planeta, a humanidade de maneira geral, e como até que nós chegamos no nosso Mestre Jesus, que é o governador desse nosso planeta, o nosso guia, o Espírito de maior luz que aqui já esteve encarnado. Então, no nosso encontro da semana passada, nós tivemos um primeiro bate-papo sobre o cristianismo e sobre o espiritismo, cristianismo e espiritismo, e agora, então, eu passo para a Sandra, e eu prometo tentar ficar quietinha, Sandra, para te ouvir e me deliciar. Não, vamos deixar, pode interromper quando quiser, viu? Obrigada. Então, minha gente, a gente tinha falado algumas coisas. Primeiro que o cristianismo ele tem suas raízes no judaísmo. E quando ele começou a aparecer depois da morte de Jesus, não é?
os judeus achavam que era mais uma seita, porque havia tantas por lá, e não deram tanta importância. Mas com o passar do tempo, eles começaram a ficar bem incomodados, e até chegar em Paulo de Tarso, que começou uma perseguição grande contra os cristãos, né? Então, hoje eu começo com. Eu trago para vocês um livro que eu acho bem interessante, né? Para gente, que traz uma definição para mim de cristianismo bem, bem, me tocou muito, né? Esse livro chama Nicodemos, e ele é desse autor José Amigó e Pellicer. Ele é espanhol, ele foi um padre espanhol, um padre católico, que viveu na época do Kardec, e ele resolveu investigar o espiritismo que estava surgindo na França com a intenção de desmascarar o, toda aquela doutrina que estava sendo trazida, nova, diferente. Mas o que aconteceu? Ele absorveu as ideias lógicas e racionais de Kardec, dos espíritos, né? E o que aconteceu? A igreja o excomungou. Claro, não podia ser diferente, né? Uhum. Então, no prefácio desse seu livro chamado Nicodemos, ele vai dizer o que é o cristianismo para ele, né? Não é a história da igreja, não é a igreja, não é tudo que aqueles rituais, aquilo que os sacrifícios, não é isso, não é cristianismo. Ele vai dizer que o cristianismo é o sermão da montanha. Eu acho tão bonito isso, que Gandhi já dizia, né? Se tudo se perder e ficar só o sermão da montanha, nada se perdeu. É. Então, isso é o cristianismo, porque cristianismo é humildade, é perdão, é justiça, é amor ao próximo, né? Então, Uhum. eu achei bem interessante essa definição aí que ele coloca, né? E dizendo ainda que o cristianismo é a moral eterna, é o ideal da caridade. O cristianismo é lei de progresso, minha gente. E isso depois Kardec também colocou, né, na doutrina dos Uhum. espíritos, a lei do progresso. Tudo evolui. O cristianismo, ele é uma doutrina, um modo de viver evolutivo também, né? E Sandra, aí, perdão. opa, Olha, eu já interrompendo aqui, né? sim, Mas eu queria compartilhar, porque eu estava, inclusive, muito recentemente, nessa obra aqui, Renúncia, sim, aqui encontrei também uma definição que também me chama muita atenção. Se você me permitir, eu queria compartilhar. claro. Aqui a gente encontra que o cristianismo jamais será doutrina de regras implacáveis, mas sim a história e a exemplificação das almas transformadas com Jesus. Falou tudo, né? Não Emmanuel, é? né? Emmanuel Exato. falou tudo, porque é exatamente isso, né? E o que aconteceu? A igreja desvirtuou, porque ficou uma doutrina, né? Um Uhum, cristianismo de regras, de uhum, dogmas, virou o que era o farisaísmo lá com a Torá e tal, né? uhum. Ficou uma coisa desse jeito. O cristianismo é amor, é o sermão do monte e essa definição que você acabou de dar do Emmanuel, né? É, Então, no próximo slide, eu ainda trago uma referência de livro para vocês do Emmanuel, que está no livro da Esperança, em que ele coloca um texto muito interessante, que ele vai falar de cristãos sem Cristo, né? Que nós uhum, temos passado nossa vida toda, nossas encarnações todas, desde que Cristo veio, tirando esses primeiros cristãos, naturalmente, né? Como cristãos sem Cristo, né? Porque em nome de Deus, em nome do Cristo, nós guerreamos, né? Nós escravizamos,
nós dominamos os povos, até hoje fazemos guerras, né? Uhum. E, e depois, né, as pessoas naquelas épocas que faziam tudo isso, nós tivemos as cruzadas, né? Nós tivemos tantas guerras em nome de Deus, né? Depois iam à missa, depois comungavam, depois confessavam. Os senhores de escravo, por exemplo, naquelas fazendas, né, faziam torturas naqueles escravos e tal, e depois eles tinham aqueles genuflexórios na sua casa, as senhoras de escravos chegavam até a tirar o olho, a torturar as escravas, né? Uhum. Depois iam rezar, todo mundo era. E isso se perdurou por muito tempo, né? Então, Uhum. desculpe, o Emmanuel diz que nós temos sido cristãos sem Cristo e que a doutrina espírita nos ensina, então, a sermos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos e que nós devemos refletir o Cristo naquilo que nós fazemos e pensamos e falamos, né? Uhum. Então, isso é ser cristão, é refletir o que o próprio Cristo, a maneira dele viver, dele nos ensinar e dele nos mostrar é o Uhum. amor, né? Por isso que ele usou o samaritano também como o bom samaritano. Ele deu Uhum. vários exemplos de samaritano que eram uma seita, uma divergência do judaísmo que conflitava com os judeus de lá do tempo, né? Uhum. Uhum. Depois, então, a gente faz essa questão, né? O que é ser cristão? Então, eu me lembrei do final do sermão profético, que está lá em Mateus, né? Em Uhum. que Jesus vai dizer: eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava preso, eu estava doente, vocês me ampararam. E aí eles perguntam: mas como é que nós fizemos isso por você? Nós não lembramos disso. E Jesus diz: quando vocês viveram a caridade, quando vocês refletiram, imitaram os meus exemplos, né? Então, o que é realmente ser cristão? Viver a caridade, né? Como você leu aí no livro Renúncia. Então, não são os cultos, não são os rituais, não são os donativos, nem as orações vazias, nem as igrejas, os templos de pedra, né? E a Uhum. gente pode até mesmo ser um profundo conhecedor de teologia, dos Uhum. textos bíblicos, e isso não quer dizer que eu seja um verdadeiro cristão, porque Uhum. a marca do verdadeiro cristão é imitar o Cristo no seu modo de viver, né? Com todas as pessoas. E é por isso que o Espiritismo tem esse lema, né? Que a gente conhece tanto: fora da caridade não há salvação. E que a igreja, Uhum. a primeira, né, a igreja católica, Aham. dizia: fora da igreja não há, Salvação. não há Salvação. salvação, não é? E É, você mas. sabe, então, fala, Não, não, pode por falar. favor. Termina, por favor. Eu ia dizer que eu ia contar um fato engraçado, É. porque quase todos nós somos cristãos, oh, desculpe, somos católicos Católicos. de berço. Eu era católica de berço, Eu né? também. Aham. Bastante católica, porque eu sempre fui muito religiosa. Então, quando eu escutava, né, tive aulas de catecismo, tudo isso, passei por tudo aquilo, né? Primeira Crisma, comunhão, crisma. primeiro, crisma, batismo, tudo isso, né? Sim, Os sim, sim. rituais todos que são chamados de sacramentos, né? Mas Uhum. quando eu escutava que fora da igreja não há salvação, então eu pensava comigo ingenuamente, infantilmente, imaturamente, porque eu não conhecia, né, o que eu hoje conheço. Uhum. Eu pensava assim: bom, se o mundo acabar, se acontecer alguma coisa, eu entro numa igreja. Eu entro numa igreja e eu vou ser salva. Veja que Sensacional, infantilidade, não é uma infantilidade, mas nós sensacional. ainda, Sonja, somos cristãos muito infantis. Jesus, ele veio
para impulsionar a nossa espiritualidade. Ele ensinou uma porção de coisa que nem os apóstolos dele entendiam, e muitos de nós ainda não entendemos. Mas a doutrina dos espíritos, ela veio clarear tantas coisas com tanta racionalidade. Ela veio mostrar o que Cristo estava falando naquele tempo que nós não entendíamos. Então, hoje você vê de uma forma completamente diferente, né? Uma responsabilidade muito maior nossa, porque a gente deixava a responsabilidade com os santos, com Deus, de fazer um milagre, né? E a gente tinha que ser bonzinho e só, né? Mas não, as nossas obras, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, que vai determinar o grau de adiantamento que eu estou ou não, quanto cristão eu sou ou não, né? E eu gosto muito, acho muito bonito para também fazer essa definição, essa fala de Paulo, que está em Coríntios 2, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha Paulo falando isso. Quer dizer, quando é que eu saio dessa infantilidade, que eu saio dessa imaturidade, que eu sou realmente um seguidor de Cristo? Quando eu me transformo, que é o que você disse, numa nova criatura. Eu deixo de ser uma criatura materializada, que vive em função da matéria, dos rituais, daquilo que está fora, e eu começo a viver aquilo que está dentro, espiritualmente, uma nova criatura, né? Eu gosto muito dessa fala de Paulo. E aí a gente Ô, já... Sandra, te interromper de novo. Pode falar, por favor. Só um aspecto muito, muito importante que você mencionou no slide passado sobre a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Claro que a gente vai ver ao longo do nosso estudo, né, nos próximos meses, o que significa a caridade para o espiritismo, né? O sentido real da caridade, porque muitas vezes nós achamos que a caridade é simplesmente o ato de doar uma roupa, um prato de comida, umas moedas. Não que isso não seja importante, sim, tem importância, é muito importante, desde que seja dado, sobretudo, com amorosidade, né, com muito amor, sem que se aguarde nada em troca, né? Não como algo de troca, eu estou fazendo isso para eu receber o perdão de alguma coisa, né? Eu estou fazendo aquilo para, né, que Deus veja que eu sou uma pessoa boa. Não, né? Então é melhor não fazer, né? Mas a doutrina espírita nos ensina o que é caridade. Está num tripé de benevolência, indulgência e perdão. Está no livro dos Espíritos, né? Está no livro dos Espíritos, exatamente, né? Então, É isso aí. a transformação que Jesus trouxe para a gente não foram só palavras que hoje a gente encontra, né? Tudo organizadinho no Novo Testamento, como a gente vê, né? Mas ele trouxe, sobretudo, um roteiro de vida, né? Que ele exemplificou, não é, Sandra? Ele não só falou, ele exemplificou, ele um roteiro de vida, né? Exatamente. E nesse isso é cristianismo, isso é cristianismo, né? Sim. É muito interessante isso, né? Porque a gente vai ver que Cristo não fundou nada, né, gente? Cristo não fundou religião nenhuma, na verdade. Então a gente pensa assim, cristianismo é porque o Cristo fundou uma religião. Não, claro que não, né? O objetivo dele é exatamente de nos transformar, de abrir caminho para nos transformar em espíritos puros. Porque esse é o projeto de Deus para nós. Que a gente saia de simples e ignorantes, né? Lá no princípio, e vamos caminhando, é um processo, para chegarmos a espíritos puros. O que Cristo é? Um espírito puro, de alta categoria, porque ele já não é nem puro, ele é Cristo, é mais do que espírito puro, né? Então,
ele veio abrir esse caminho, por isso que ele falou: eu sou o caminho. Ele é a estrada, ele está mostrando, é o guia, é o Hum, caminho. Eu sou a verdade. Ele fala que ele é a verdade porque ele diz: eu falo para vocês tudo o que meu pai me ensinou. Tudo que meu pai me ensinou, eu ensino, e Deus é verdade. Então, ele estava falando, e ele é a vida, porque ele dá vida em abundância, vida plena, vida espiritual. Então, olha que bonito. E essa transformação pela qual a gente tem que passar, não é de uma hora para outra, não é porque Cristo chegou aqui que a gente vai virar anjo. Não, exato. né? Porque a gente tem que caminhar, é o processo, são as Com esforço, encarnações, esforço, passando pelas e é provas e expiações, exatamente. né? Exatamente. É um trabalho de milênios tudo isso, né? Então, foi isso que o Cristo veio fazer. E essa caridade, né, que é o cristianismo, a Kátia já tinha falado sobre isso também, que é a caridade essencial. Hum, Emmanuel coloca isso em Fonte Viva, a caridade essencial, que é essa que não é só a caridade de dar aquilo materialmente, mas é a entrega. É quando você faz qualquer coisa sentindo o outro, que é muito hum, difícil para nós ainda, a não ser quando são pessoas muito queridas, muito próximas, né? Mas aquele sofredor da rua, ou aquele. Você até tem um sentimento bom, né? hum, Mas a caridade da doação do seu, do seu eu maior. Essa que Emmanuel está falando, e essa que se diz fora da caridade, não é a salvação. E Paulo, em Coríntios, vai falar sobre a caridade, no capítulo 13 de Coríntios 1, né? Se uhum, eu tivesse tudo, mas não tivesse caridade, que outras pessoas traduzem por amor, né? Eu uhum. nada seria, e assim vai. É a ode ao amor de Paulo. Muito linda, né? Maravilhoso. Então, a gente vai dizer que, já falamos isso, que o tem muita divergência aí, né? Sobre quando iniciou o cristianismo. Uns dizem que iniciou depois que Jesus ah, foi, foi crucificado e depois ele apareceu 40 dias, ali já tinha começado. Mas, na verdade mesmo, começou depois do Pentecostes, quando os espíritos, aquela pleiade de espíritos, veio sobre os apóstolos, todos que estavam ali, e abriram a mediunidade desses apóstolos. Eles começaram a falar em línguas, que era a xenoglossia, que é um fenômeno mediúnico, e com aquela coisa toda, aquela era uma festa. Jerusalém estava lotada e cheio de estrangeiros, porque vinha gente de toda parte. E eles começaram a compreender toda aquela fala, aquele sermão, aquela pregação dos apóstolos. Então, contam, isso está em Atos dos Apóstolos, que mais de 3.000 pessoas naquele dia se converteram ao cristianismo. E com isso, eles começaram a se juntar, eles iam até. Eles foram os primeiros cristãos. Eles se reuniam na casa dos apóstolos, e daí eles, juntos ali, com aqueles que viveram com Jesus, eles liam os pergaminhos que eles tinham, né? Naquela época não era o evangelho ainda, né, gente? Porque o evangelho não estava nem pensando em ser feito. Eles estudavam o que os apóstolos contavam para eles de Jesus e liam, que eles estavam acostumados a aqueles pergaminhos da Torá mesmo, né? E aí eles dividiam o pão, porque eles rememoravam o que Cristo fazia com eles, que era um simbolismo de comunhão, de estarem todos juntos, né? E depois faziam orações,
E depois, quando aquilo foi progredindo, né, os primeiros apóstolos, depois Pedro, João, Tiago, fundaram a Casa do Caminho, onde eles abrigavam as pessoas necessitadas e tal. Então, eles tinham necessidade, sim, de econômica mesmo, né, para sustentar tudo aquilo. Então, aquelas pessoas que se reuniam a eles, elas doavam muitos dos seus bens, distribuíam, eles viviam em comunidade também, né, repartiam o que eles tinham, vendiam, se tinham um, uma propriedade, se tinham animais, vendiam e dividiam tudo aquilo. Tinha alguém encarregado, um diácono encarregado de administrar tudo aquilo, e aí eles ajudavam todas as pessoas, e com isso eles angariaram a simpatia daquele povo, e os cristãos iam aumentando cada vez mais. E foi isso que incomodou os judeus, o sinédrio, e depois, mais tarde, até os romanos, né? Uhum, uhum, E lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer que, então, com isso, o cristianismo se propagou rapidamente. Ele vai falar com a rapidez do relâmpago. E onde tinha cada apóstolo, porque alguns dos apóstolos saíram por aquelas redondezas todas para disseminar os ensinamentos de Jesus. Alguns ficaram ali na casa do caminho, Pedro, João, Tiago, ficaram ali. E os outros saíram. E onde eles iam, se formavam núcleos cristãos, que se uhum, chamaram de igrejas, né? E que uhum, foram mais consolidadas depois com Paulo de Tarso, né? uhum, E o que facilitou muito essa, essa propagação, essa divulgação do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, foi a centralização e a unidade do Império Romano. Porque os romanos, eles, como a gente sabe, eles tinham uma tecnologia, eles tinham um conhecimento muito grande, e eles, como eles dominaram, né, muitos povos, eles foram fazendo muitas estradas que ligavam todos esses núcleos dominados por eles a Roma. uhum, E isso facilitou muito que eles andassem por essas estradas para ir nas cidades para propagar o cristianismo, porque antigamente era muito difícil, tinha muito bandoleiro, tinha muito animal, tinha muita coisa que dificultava, né? Então, uhum. eu trago aqui para vocês um mapinha, né, que vai mostrar o quanto o cristianismo foi expandido. Toda essa região mais escurinha aqui foi, enfim, o cristianismo se estabeleceu em todas essas regiões, né? Uhum, uhum, Saindo aqui da Palestina, ele uhum, dominou toda essa parte inferior da Ásia, depois ele foi para essa parte da Grécia, né? Europa, a Europa toda, ele chegou até a Grã-Bretanha uhum, e todo o norte da África também. uhum, Havia apóstolos, havia discípulos que propagavam aí a Boa Nova, o cristianismo, né? Então, uhum. aqui eu tenho um mapinha também da estrada, que eu acho que havia Ignácia. A Via Uhum. Ignácia, ela unia Roma até a Palestina, até Jerusalém, atravessando um Trajeto marítimo, né? Um trechinho marítimo e o. trecho por Uhum. mar e continuava na Ásia, até lá, a Jerusalém, e ia passando por todos esses lugares. E aqui a gente tem. Impressionante isso, né? Cada vez que a gente para, que eu paro para pensar nisso, nessa expansão, nessa grandiosidade, mas é impressionante, né, Irmã? E a dificuldade deles, né? Porque não tinha WhatsApp, não tinha carro, não tinha nada, eles iam a pé, atravessando longas distâncias, né? Uhum, uhum. E isso tudo foi feito. É uma coisa mesmo, um trabalho, claro, que desses cristãos primeiros, mas da espiritualidade, que deu um reforço, uma força
fabulosa, sob o comando do próprio Cristo, né? Isso que é muito Orientação, né? importante. Da onde ir, para com quem, não é? Dos Não tem lugares, jeito de fazer. mediunicamente, eles tinham muita mediunidade, né? Então, Uhum. mediunicamente, eles eram inspirados, né? Sim, Paulo mesmo teve um momento em que ele chegou numa parte aqui da Ásia e ele não sabia se ele ia... Ele tinha ideia de ir mais para o sul. E aí ele teve um sonho com um macedônio, e aí ele falou: não, eu não tenho que ir para cá, eu tenho que ir para o norte, eu tenho que colonizar, colonizar não, ensinar, evangelizar. evangelizar outros povos, né? Então é É, muito interessante isso. E aqui é. só um pequeno detalhe de uma estrada dos romanos, que eles tinham essa tecnologia, por isso que as estradas duram até hoje. Quem vai e quem foi a Roma vê que a Via Ápia está lá até hoje, porque Exato. eles faziam de uma forma tão firme, né? Que Uhum. não é como essas nossas estradinhas que com qualquer chuva já forma buraco, porque é posto ali qualquer coisa. Eles punham muita pedra, tinha toda uma tecnologia ali, né? Uhum. Sem Então, dúvida. e aí a gente faz essa pergunta, então, por que que a doutrina de Jesus, né, que teve tanta aceitação, a gente viu aí, né, por que Uhum. que ela teve essa aceitação, apesar de ter tido tantos detratores, né? Primeiro Uhum. que a gente lembra que aquele povo era um povo que queria muito mudar. Ele ansiava pelo Messias. O Messias tinha sido prometido lá pelos profetas. Passaram-se anos, milênios, séculos, né? Até que isso se concretizou. E mesmo assim, muitos não acreditaram. Então, o povo tinha essa ansiedade. Eles sofriam muito, era um povo sofrido. E quando chegou alguém que trouxe uma doutrina de compreensão, de amor, que curou muitos, né? Porque Jesus curava muitos fisicamente e espiritualmente. Então, aquilo teve uma grande aceitação, mesmo contra o status quo vigente, né? Uhum. Eles não tinham uma grande compreensão espiritual, da vida espiritual. Eles estavam ainda um pouco interessados naquilo que lhes trazia facilidades ou melhorias, né? Então, Uhum. em curar suas doenças, por isso depois eles voltavam e faziam as coisas que eles costumavam a fazer antes. Não havia uma grande transformação, né? É. E, ou então eles queriam seguir o Cristo porque o Cristo prometeu um reino diferenciado, o reino dele era diferente. Então, eles achavam que Cristo vinha derrubar o poder dos romanos, que eles odiavam os romanos, né? E ele Uhum. estabeleceu o reino e ele ia ser Uhum. o reino material. Eles não tinham compreensão nenhuma da espiritualidade. Muitos de nós ainda não entendemos o que é esse reino de Deus, né? Uhum. Isso Uhum. dá um outro programa para a gente, Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, eles eram um povo que concentrava, e além na vida material, além de tudo, o conceito de Deus era aquele Deus antropomórfico. E aí Jesus falava: não, Deus é Pai, Deus é amor, Deus quer que vocês sejam felizes, né? Não façam isso. Não precisa ficar seguindo aquilo tudo, tem que lavar a mão, tem que fazer rituais. Não, Deus é amor, né? Mas eles ainda tinham o Deus de Moisés que julgava, que punia, que castigava, né? Uhum. Uhum. Então, com o que eles se preocupavam mais? Com as bênçãos de Deus sobre as suas coisas materiais, sobre os seus animais, suas plantações. E eles achavam que quando acontecia qualquer coisa de ruim para eles, né? Perda de bens, miséria, doença, praga nas plantações, era castigo de Deus. É porque Deus não gostava daquela pessoa, daquela família, né?
Uhum. O que era importante para eles? Era casar-se, porque isso, a descendência era uma coisa muito importante para eles, né? Não adoecer. Eles então só suplicavam para Deus segundo os seus problemas materiais. Então, era isso Uhum. o que acontecia. Falta de compreensão, mas aceitação daquela doutrina, que ainda para eles estava muito influenciada pelos seus costumes judaicos nessa época, né? E aí Uhum. chega então Paulo de Tarso, né? Que foi aquele expoente. Alguém perguntou quais eram os principais apóstolos nessa época, e um ouvinte nosso afirmou que seria João, Pedro E e Paulo? Paulo. De fato, É. né? Foi A pergunta perdão, foi a pergunta do Nilson Vaguinho, de Belo Horizonte. Pedro, João e Paulo foram as figuras mais importantes no início do cristianismo. Tem outros para citar? Então, eles são mesmo os expoentes. Paulo é o expoente da divulgação e da educação dos primeiros cristãos, da divulgação do cristianismo, educação dos primeiros cristãos. Pedro foi aquele líder, né? Foi aquele que negou Jesus 3 vezes e depois se redimiu de uma tal forma que ele ficou o líder e depois se uniu lá em Roma com Paulo, mas no final da sua vida, né? Uhum. João foi o que viveu mais, né? Uhum. E ficou em Éfeso com Maria e foi o que fez o Apocalipse e também evangelizou todo aquele pessoal de Éfeso. Foi um grande expoente. Dizem que era o apóstolo querido de Jesus, né? Mas nós temos Tiago também, que ficou na igreja de Jerusalém, que era mais rígido, que observava mais algumas das leis judaicas, até para que o sinédrio não acabasse com a igreja de Jerusalém. Ele também teve a sua participação grande, como todos os outros, né? Que não são tão citados. Mas a gente tem também os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, né? Uhum. Que deixaram o que a gente conhece hoje de Jesus através dos seus evangelhos. Então, Uhum. vamos focar Paulo aqui, porque Paulo realmente foi chamado por Jesus, né? A gente sabe que ele foi um perseguidor, ele passou de perseguidor a, ao, àquele que Defensor, mais mas mais do que amou Jesus, né? Aquele que trouxe Jesus na sua essência. Ele entendeu profundamente Jesus, né? Os apóstolos, eles eram pessoas pescadores, né? Humildes, a maior parte deles analfabetos. Inicialmente, eles eram muito inseguros, né? Eles viveram com Jesus, eles aprenderam com Jesus. Jesus deu aí para ele aulas durante 3 anos, mas eles não tinham aquela têmpera, aquele conhecimento, aquele vigor que Paulo tinha, porque Paulo foi preparado para isso. Ele era um doutor da lei, né? Uhum. Ele estudou com Gamaliel, que era o, um, um super doutor ali naquele momento, uma Uma autoridade. autoridade, né? E ele aprendeu tudo isso desde pequeno, ele foi preparado para ser um doutor da lei em Jerusalém, foi um grande orador, né? Ele foi preparado fisicamente porque ele também era um esportista da sua juventude, quando ele era Saulo, quando ele estava ainda em Tarso, né? Uhum. E ele era um profundo amante, vamos dizer assim, de Deus. Ele dava sua vida por Deus, o Deus que ele conhecia, o Deus de Moisés. Ele conhecia a Torá de frente para trás, de trás para frente,
sabia citar tudo aquilo, e a gente vê isso nas suas cartas, né? Uhum. Então, foi esse espírito que estava perseguindo os cristãos, que matou Estevão, vamos dizer, mandou assassinar Estevão, que foi o primeiro cristão que foi vítima de perseguição, né? Depois muitos outros, né? Uhum. E foi atrás de Ananias em Damasco com a mesma finalidade de acabar com ele, né? Porque ele tinha cristianizado, ele tinha convertido Abigail, sua noiva. Isso está em Paulo e Estevão, né? Uhum. E aí, então, o que acontece? Jesus o chama na estrada de Damasco, aquela passagem conhecida, né? Que foi uma experiência espiritual de Paulo que Transformadora. poucas pessoas podem dizer que tiveram uma experiência tão grande quanto essa, de ser chamado pelo próprio Cristo para uma missão tão grandiosa como a dele, né? E ele então entende naquele momento, porque ele já tinha, claro, gente, material. Lógico que na espiritualidade, provavelmente ele deveria ter sido já preparado para isso. Ele que vem aqui, esquece tudo e vai Uhum. desviando, não é? E Mas aí Sandra, aquilo fala, não, pode por terminar. favor. Não, aquilo foi aquele chamado que abriu a sua mente, o seu espírito, a sua consciência, para ele falar: Senhor, o que queres que eu faça? E aí então começa a se construir o Paulo, né? Porque o Paulo foi uma construção. Ele teve 3 anos no deserto antes de voltar. Ele ficou como um subalterno, uma pessoa esquecida ali, junto com Barnabé, né? Até que ele foi aprendendo e foi se transformando no Paulo de Tarso que a gente conhece, no verdadeiro evangelizador, o que difundiu a doutrina cristã do Cristo, a verdadeira, a sã doutrina, sem desvios, porque o próprio Cristo o inspirava, isso está patente nas suas cartas, né? E ele foi um educador, ele não foi um assistente social somente, né? De ajudar, de curar, ele fazia isso também, mas ele educava os espíritos, e isso é muito interessante, né? Uhum. E aí eu trago uma frase aqui do Haroldo Dutra, em que ele diz que Paulo não se tornou um apóstolo porque ele foi tocado por palavras escritas ou por relatos daqueles primeiros apóstolos, de ter escutado eles falarem. Não, ele se tornou um cristão pela experiência pessoal que ele viveu com o Espírito de Jesus. Essa experiência inacreditável. Sim. Você quer falar alguma coisa? Sim, você comentou que a Paulo foi uma construção, né? Achei muito interessante isso. E de fato, né, deixou de ser Saulo para se construir, né? Foi construído, construiu, se transformou-se em Paulo, né? E que Jesus viu nele a sua essência, né? E aí eu estava pensando, né? Jesus, na verdade, ele viu, né? Não só Paulo, a potencialidade de Paulo, né? Assim como viu nos apóstolos, né? Que eram todos, nenhum dos apóstolos era perfeito, né? Então, não, Jesus não escolheu os apóstolos por serem indivíduos perfeitos. Todos Isso. eram humanos, né? E Uhum. imperfeitos, cada um com a sua fraqueza, cada um carregando a sua imperfeição. Mas Isso. Jesus, com a sua capacidade de olhar para a nossa alma, né? E da mesma forma que ele fez com os apóstolos e com todos, ele faz conosco, ele continua fazendo conosco, né? Então, É. Jesus Isso, não. isso é bonito, porque nós estamos sendo chamados também a todo momento, com as nossas imperfeições, que são tantas ainda, né?
mas ele não se cansa de nos chamar, né? E aí nós temos os nossos aguilhões. Ele falou para Paulo lá na estrada de Damasco: não recalcitres contra os aguilhões. Os aguilhões são os chamados, as situações, as pessoas que são colocadas ao nosso redor, as dores, os sofrimentos, os trabalhos aos quais nós somos chamados, e a gente recalcitra: não vou fazer isso não. Não está na hora, não sei. A gente tem, né? Então, nós estamos sendo chamados. E quando a gente aceita esse convite, a gente começa essa transformação, essa construção de um novo eu, de um novo, não é? É Sim, lenta, mas é progressiva. sim. Então, a gente diz que o Paulo, no final da sua vida, ele apareceu como o melhor Paulo que ele pôde ser nessa encarnação, Nossa. tá? Que não foi um Paulo perfeito, né? Uhum, Mas foi o uhum, melhor, ele não virou um espírito perfeito, né, gente? Ele continuou no plano espiritual, o seu trabalho, provavelmente reencarnou outras vezes, ele participou da falange do Espírito de verdade, porque tem no livro dos Espíritos tem mensagens de Paulo Espírito, então ele aham, continua trabalhando. Então uhum, nós estamos nos construindo sempre, uhum, até que a gente chegue a ser um espírito puro. Enquanto uhum. não chegar, estamos lá, trabalhando, É né? isso aí. E só para nessa fundação, nessa essência de todos, né? A gente pode dizer que a fé é o imã, digamos assim, é o que É a alimenta, é mola, né? É a a mola, mola, né? mola. É, porque isso Paulo vai dizer muito nas suas cartas, né? Ele vai Uhum, falar muito sobre a fé. Fé, esperança e caridade, que é o tripé de Paulo, né? Mas uhum, a fé, ele fala de uma forma que a fé é que me movimenta, né? uhum. Porque o que que é fé? Ele fala, se não me engano, na Epístola aos Hebreus, que fé é aquilo que você tem por uma coisa que ainda não aconteceu, Aham, mas você lança, você sabe que aquilo vai acontecer, pode acontecer, você quer que aconteça. Isso é uhum, fé, né? uhum, É uma coisa uhum. que impulsiona. E é muito importante. Quando a gente estuda as cartas de Paulo, a gente tem um programa aqui das epístolas, a gente vê em todas elas a questão da fé, né? Uhum, sim. Então, E aí eu vou aproveitar isso, porque nós temos uma pergunta da Monique Sampaio, de Bom Pastor, Maceió. Essa é uma daquelas perguntas mais antigas que chegaram antes de nós entrarmos no cristianismo, e por isso que eu pedi a paciência daqueles que nos enviaram para que nós pudéssemos respondê-las neste momento. Então, a Monique nos pergunta o que mais uniu os primeiros cristãos dos primeiros séculos? Fé e então amor é, seriam eu pelo menos acho, dois dos componentes? eu acho que é exatamente essa fé grande que eles adquiriram. Inclusive, Paulo, no livro Paulo e Estevão, tem uma parte, antes dele, quando ele era Saulo ainda, nesse momento em que ele está a caminho de Damasco, exatamente, ele vem com pensamentos perturbadores, que ele falava, mas eu não entendo como esses cristãos continuam agindo dessa forma, porque eu estou perseguindo, eu estou prendendo, eu estou matando, eu estou separando famílias, e eles continuam louvando esse Cristo, eles continuam orando, se reunindo. Ele não conseguia entender esse sentimento, que é o mesmo sentimento que levou os cristãos nas arenas de Roma Uhum. a ir cantando quando eles eram jogados para as feras, né? Naquele circo romano, no Coliseu, né? Então, era uma coisa incompreensível para Paulo e para muitos de nós,
né? Mas é exatamente esse sentimento individual, próprio, que eles coletivamente se um apoiava o outro, na verdade, né? E eles, então, tinham essa noção de quê? De que o Cristo é o Salvador, de que ele veio aqui e que ele veio para nos salvar, né, da nossa pequenez e nos levar ao reino de Deus, né? Eles creram nisso, eles tinham essa fé original mesmo, né? É uma Então, eu acho que convicção plena, né? isso os unia todos eles. Podia dizer que era a, a, a pobreza, a penúria, não pobreza, mas a penúria, a dificuldade que todos passavam. Mas a gente sabe que entre os poderosos ali, os ricos, né? Paulo angariou muitos cristãos de uma. E antes mesmo deles, né, a mulher do Públio Lentulus, a Lívia, e tantas outras mulheres também, Joana de Cusa, tantas outras mulheres de situação superior se converteram ao cristianismo. Por quê? Pela fé, por crer nesse Cristo que trouxe essa palavra tão importante. Eu acredito que seja isso, né? Posso emendar com outra pergunta? Sim. Da Ana Cristina, de Natal, Rio Grande do Norte. Quais os perfumes que o cristianismo deixou e ainda vive no planeta? É o perfume do Cristo mesmo, de Jesus, né? Quando Jesus foi crucificado, o que acontece, né, gente, numa situação dessa, se a gente olhar somente a matéria, o corpo ensanguentado, né, cheio de pústulas, de feridas, porque foi muito torturado, né? Que exala um corpo desse? Um corpo que é atirado ali, porque quando eles tiravam aquelas criaturas das cruzes, né? Eles atiravam e deixavam os corvos, os bichos comerem, né? Jesus não, porque ele foi sepultado por José de Arimateia, né? Então, que odor que saía? Era um odor pútrido, fétido. Que odor que o Cristo deixou depois da sua crucificação? É o perfume do amor, né? Do Cristo saiu um odor suave. Paulo fala isso numa de suas cartas, ou mais de uma, que a gente estuda, porque é uma linguagem, às vezes, um pouco simbólica, mas na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: o magnetismo de um Cristo é uma coisa tão grandiosa que a gente não tem nem condição de imaginar. Um Cristo vive nas altas esferas ao lado de Deus, nos mundos celestes, que nós não temos nem condição de pensar. Nenhum aparelho astronômico capta um mundo celeste, porque ele é feito de outra matéria. E os Cristos vivem lá. Eles têm um magnetismo imenso. Esse Cristo, Jesus, reduz o seu magnetismo, que é imenso, encarna num planeta inferior como o nosso, que é a Terra, né? Mas o seu magnetismo espiritual está ali, inteiro, né? Ele emana esse amor todo. Então, ele impregna todo o redor, a psicosfera da Terra. A nossa psicosfera foi impregnada por esse odor, por este amor, por este magnetismo do Cristo. E isso perdura até hoje. Quando ele viveu aqui, era muito forte. Quando ele
foi crucificado, aquilo ainda permaneceu para esses cristãos que se entregavam, né, muito forte. Claro que com o tempo, né, parece que vai dispersando, mas ele é o nosso governador. E o seu magnetismo, o seu odor, o seu perfume ainda impregna toda a psicosfera da Terra. Acho que é isso. Seu perfume de amor, de misericórdia, de perdão, e que a gente ainda está lutando para poder compreender, né? Mas ele está nos chamando ainda, né? Opa! Eu passo só um último slide para a gente Claro. não cortar, que é um slide que fala de Paulo ainda, né? Uhum, sim. Isso aqui a gente até já falou aqui, que ele passou de perseguidor, né, a defensor do Cristo. E eu quero dizer aqui que aqui já entraram algumas coisas em cima aqui. Eu peguei esse livro Cristianismo e Espiritismo, né? Hum, E eu achei muito interessante que o Hermínio Miranda diz que Paulo não falou de um Cristo pregado na cruz. Você não tem nada disso nas epístolas de Paulo. Não falou de um Cristo sofrido e agonizante, abatido e derrotado, mas ele fala de um Cristo vivo, recoberto de luz e de glória, que o buscou no caminho de Damasco, né? Então, essa fala do Hermínio Miranda mostra o que nós temos que ter mais na nossa memória: o Cristo ressurreto, a ressurgido, a ressurreição, e não aquela coisa que tem nas igrejas, que é o Cristo crucificado, sofrido, derrotado e abatido. E aí eu trago aqui duas sugestões de livros para a gente ler sobre os primeiros cristãos, né? Que uma é Ave Cristo, que é do Emmanuel, né? Em que ele vai mostrar esses primeiros cristãos, como eram esses primeiros cristãos na Gália, e vai mostrar que porque eles não quiseram adorar as estátuas do imperador, né? E render culto a César, eles foram dizimados. Assim, 40, 50 crianças, mulheres e jovens. Então, é contado isso nesse livro Ave Cristo. E o outro, que é muito interessante também, é a Esquina de Pedra, que vai falar já da época de Licínio, que foi imperador junto com Constantino, de quem a gente vai falar depois, né? Então, aqui também mostra lá na Capadócia, aqui era na Gália e aqui na Capadócia, e mostra que eles eram pastores, que eles formavam aquelas eclésias, que eles liam, eles falavam sobre o que estava acontecendo nas igrejas de outros lugares, em Roma, enfim. E aí vai mostrar também o sacrifício de 20, se não me engano, 20 jovens mesmo, que se reuniam, foram presos e depois foram mortos. Eles foram levados para um rio congelado e morreram de hipotermia. As histórias são muito interessantes, vale a pena ler os 3 livros, eu deixo aí como sugestão para, para vocês lerem, né? E o nosso Maravilha. próximo slide vai falar sobre. Nós vamos ter uma linha do tempo, que aí eu acho que a gente pode deixar para, talvez, né? Não sei o nosso tempo aí. Já ultrapassamos a nossa hora, infelizmente, mas a boa notícia é que a semana que vem tem mais. E você estará conosco, né, Sandra? Nós vamos esticar um pouquinho, quem sabe se a gente consegue terminar esses raciocínios e chegar no Espiritismo na semana que vem. Tomara. Maravilha, maravilha. E nós pedimos desculpas a Maria Antônia, ao Jeremias Barreto e a Lígia Souto, que também nos enviaram perguntas e nós não tivemos tempo de respondê-las hoje, mas faremos o possível para respondê-las na próxima semana. Agradecemos também a Elisete aqui conosco, todos aqueles que também estão nos acompanhando.
Sandra, a você, sinta-se fortemente abraçada, aconchegada aqui no coração que vibra aí com o seu. Muitíssimo obrigada por esse encontro maravilhoso. Muitíssimo obrigada por trazer, por nos ensinar com tanta amorosidade, com tanta disponibilidade. Muito obrigada. Sim, eu que agradeço, fico feliz de estar aqui e eu espero realmente que essas reflexões que a gente está fazendo, que a gente estudou, que a gente tem tido oportunidade, né, de falar em diversos lugares, que seja útil, né, para todos esses ouvintes também pensarem que tipo de cristãos nós somos. Somos espíritas? Sim. O cristianismo é uma doutrina cristã, né? O espiritismo é uma doutrina cristã. Uhum. Mas que tipo de cristãos nós somos? Sim. Quanto nós temos de fé? Como é que nós conseguimos isso? São perguntas que a gente deve se fazer para si mesmo, né? Para ir buscando essa transformação, né? Essa construção de um eu melhor. Né? Maravilha. E esse é um processo, né, Sandra? Porque à Um medida processo. que a gente vai. Olha, Ana querida, amada. Olá, Ana, é verdade. Na medida em que a gente vai fazendo esses questionamentos, isso nos leva a um autoconhecimento, esses questionamentos nos permitem o reconhecimento das nossas fraquezas, e aí, quando nós unimos isso ao desejo sincero de alma, né, de transformação, aí a gente vai se transformando, a fé vai sendo fortificada, né? E o amor vai sendo transformado, deixando de ser aquele amor, desejo egóico para uma visão de mundo, né? Uma visão mais amorosa das pessoas e do mundo, e aí a gente vai naquele crescente, né? Um dia chegaremos lá, não é? Lógico, com certeza. Muito bom, Isso muito é bom. fé. É isso mesmo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que estão conosco. Espero vê-los nas semanas que vem, na próxima quinta-feira. Aqueles que não puderam estar conosco neste momento ao vivo poderão ter acesso e também, da mesma forma, se tiverem dúvidas, críticas, questões, envie para a gente, por favor. E antes de nós encerrarmos, eu convido a todos para a nossa prece final. Pode ser? Então, é com os nossos corações repletos de muita gratidão, Senhor, que nos voltamos novamente a Ti, cheios de esperança, mais munidos de fé, a Te agradecer novamente por todas as bênçãos que nos são derramadas, por todas as bênçãos deste momento de aprendizado, de muitas reflexões. Que possamos, Senhor, através de Ti e por Ti, conhecemos e seguimos o roteiro de trabalho íntimo que viestes a nos ensinar, para que assim possamos, ainda que diante de tantas dificuldades e de tantas imperfeições que carregamos em nosso ser, aos poucos nos elevarmos a Ti e construirmos em nós, em nossos corações, o reino de Deus. Que a chama do seu amor, Senhor, nos oriente e transforme o nosso egoísmo, o nosso orgulho, em fraternidade, amor, respeito e compaixão. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de sermos úteis na sua seara bendita. Abençoe, Senhor, toda a humanidade, todos os lares, todas as crianças que recebam mãos, que tenham mãos firmes e amorosas a guiá-las no caminho do bem. Que todos aqueles que clamam por auxílio nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nas casas de repouso, nos orfanatos, encontrem
mãos caridosas, corações amorosos e palavras de força e entendimento para que possamos melhor aproveitar essa oportunidade reencarnatória. Sabemos, Senhor, que estás conosco sempre. Ajuda-nos, Mestre, a estar contigo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa semana a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.